Então, não existe nada que sustente essa noção dessa ideia utópica que está todo mundo sonhando que a gente tem que caminhar. Como é que esse órgão político pode funcionar um pouco melhor ou um pouco pior? Imagina se a gente está se dando muito bem. Nós estamos numa fase assim fantástica, cara. Estamos bem, não estamos brigando por nada. Você está ganhando seu dinheiro aqui, eu estou ganhando o meu aqui. A gente não tem nenhum assunto polêmico que está nos incomodando. Aí a gente vira e fala assim, ó, tem um cara lá que fez um negócio um pouco exagerado. Aí tá todo mundo bem entre si. Aí o negócio funciona um pouco. Porque os interesses não estão se sobressaindo. Na história do mundo, quando você tem um ambiente geopolítico dividido, tenso, instável, o direito internacional ele é o primeiro a ser abalado. Porque as decisões do direito internacional elas precisam de um alinhamento coletivo de todo mundo, voluntário. Essa palavra é muito importante. Voluntário, de estar todo mundo na mesma página e querer andar junto. Agora, se o mundo está brigando, se matando, completamente caótico, é óbvio que esse alinhamento não vai existir. Durante a Guerra Fria, o Conselho de Segurança da ONU, uma boa parte não funcionou. Porque o mundo estava totalmente dividido. Então, qualquer coisa que ia para o Conselho de Segurança, ou a União Soviética vetava, ou os Estados Unidos vetava. A China se abstivia, entendeu? Então, e assim a coisa ia. Aí, nós tivemos um período na história de extrema calmaria, que é o fim da Guerra Fria, até o começo do século XXI. Então, você não tinha mais uma disputa entre duas superpotências, uma única superpotência sobrou, estabelecida, controlada, tranquila, venci, não preciso mais ser assertivo, mostrar minha força, já venci, tá tudo bem, não tem nenhum rival grande, a China ainda é pequena, tá pobre, não cresceu, a União Soviética acabou de colapsar, precisa se reentender, a Europa tá ali, tipo, se reunificando, se reorganizando, e aí o mundo tava na paz. Aí veio um cara, saiu muito da curva, Saddam Hussein, foi lá, atacou o Kuwait. Aí você tem uma demonstração clara de unidade coletiva internacional multilateral. E o Conselho de Segurança da ONU vira e fala assim, pô, o cara invadiu outro país, a gente autoriza uma intervenção liderada pelos Estados Unidos e todo mundo veio junto. Aí foram lá, tiraram o Saddam Hussein do Kuwait. Tudo bem, aí funcionou. Aí, isso foi no começo dos anos 90. Aí a gente vira pro século XXI, 2001, e vem 11 de setembro. Aí no primeiro episódio do 11 de setembro é o ataque da Al-Qaeda, né, aos Estados Unidos. Aí a comunidade internacional também olha e fala assim, cara, isso é muito fora da curva. Tava todo mundo na paz. O Putin liga pro Bush e fala, meus pêsames, estamos com vocês, aprovem, tá aprovado, pode intervir, pode invadir o Afeganistão. E todo mundo vai junto. Aí os Estados Unidos já começa a ficar paranoico, né? Fala assim, bom, mas olha o que os caras fizeram com a gente, da onde? Quem que fez isso? Pô, não é nem o Afeganistão, é uns caras da Arábia Saudita, um grupo de doidos se juntaram, radicais, foram lá, se juntaram com outro grupo local, dominaram o Afeganistão e lançaram um ataque de dentro do Afeganistão. O direito internacional já nem consegue compreender e classificar esse tipo de ação. Porque também tem um outro problema. Na Constituição, quando a Constituição ela fica atrasada, você vai lá e faz uma emenda constitucional. E a sociedade debate, elege pessoas e fala, gente, desculpa, tem inteligência artificial, precisamos de uma regulação para isso. Gente, desculpa, tem aquele outro problema que a gente não tinha. No internacional não tem isso. Então não tem emenda. Não tem se atualizar. Não tem, vamos sentar e vamos fazer a emenda constitucional do mundo, porque agora existiu um novo fenômeno chamado organizações fundamentalistas islâmicas terroristas, internacionais, globais, que vão lá e dominam outros países e usam aqueles países de base para fazer um ataque contra alguém. Aí aquilo não está classificado no direito internacional. Não tem aquela classificação. Tanto que os Estados Unidos vai lá e usa um argumento jurídico dizendo o seguinte, olha, isso daqui não é um Estado, esses caras não são um Estado. Eles vão lá e usam um argumento jurídico dizendo o seguinte, olha, isso daqui não é um Estado, esses caras não são um Estado, eles não são combatentes e nem civis, eles são combatentes não legais. E, tipo, eles são uma outra categoria de coisa que nunca existiu.
E esse é o argumento jurídico que os Estados Unidos traz para a história. E não tem precedente, não tem uma coisa igual àquela. Bom, e aí os Estados Unidos paranoico, né? E aí eu já sei as pessoas, não, os Estados Unidos invadiu o Iraque por causa do petróleo e tal. E nós vamos falar disso porque é óbvio que a história da Venezuela suscita essa discussão. Mas vamos deixar de lado um pouco a ideia do petróleo. Tá bom. Vamos só, né, seguir no raciocínio. Tá? Os Estados Unidos está paranoico e fala assim, os caras fizeram um ataque contra a gente precisa se preocupar com outros países que podem estar fazendo isso.